Vamos para o nossa quarta característica, que é muito importante. Essa não é uma característica visual, mas é uma característica que faz diferença demais nas suas receitas. Por quê? Qual é a fama de uma receita de bolo sem glúten? Ah, eu fiz a receita hoje, amanhã ela já estava seca. Ontem. Fiz ontem, hoje ela já estava seca. Eu já escutei muito isso. Ah, minha receita ficou dura, minha receita ficou esfarelando, né? Então, o que você precisa? Aumentar a durabilidade dos seus bolos sem glúten, tá? Aumente a durabilidade. O que é aumentar a durabilidade? Aumentar o tempo que a sua massa fica macia, fica fofinha, fica úmida, que não fique duro no dia seguinte. É extremamente importante. E esse tempo de durabilidade, de validade do produto, ele varia muito a depender do produto e a depender das condições que você conserva esse produto. Por isso que uma receita equilibrada é essencial para você ter uma maior durabilidade do seu bolo sem glúten e sem lactose. Você precisa de equilíbrio nas receitas e de ingredientes que tragam essas características para sua massa, tá bom? Assando corretamente esse produto, o resultado vai ser um bolo que dura mais tempo, macio e fofinho. Ah, mas aí eu vou vender, né? E como é que eu vou fazer para o cliente deixar o bolo do jeito certo? Você vai explicar para ele. Isso mesmo. A hora de entregar o seu bolo é a hora de você falar o seguinte: olha só, esse é um bolo sem glúten, macio, fofinho, delicioso, mas que ele vai se manter assim se você armazená-lo corretamente, tá? Então você precisa explicar para o seu cliente. Por que você precisa explicar? Porque ele não está familiarizado com esse tipo de preparação, com esse tipo de receita. Pode não estar familiarizado, né? Não sabe como conservar, como armazenar esse alimento para manter ele macio e fofinho por mais tempo. Então você vai chegar para ele e vai explicar. Por que, gente, que isso é importante? Porque aí o seu cliente chega na casa dele com o seu bolo, né? Chega na casa dele com o seu bolo, coloca dentro de um prato, dentro de um pote, deixa aberto ali, exposto ao ambiente. No outro dia o seu bolo vai estar seco, vai estar duro, e ele vai falar que a culpa é de quem? Que a culpa é sua, que o seu bolo é ruim. Então você precisa explicar para ele: olha, você vai levar esse bolo, ele está com essas características. Para você mantê-lo assim, você vai armazenar desse jeito. Vai vedar ele, né, da exposição com o ambiente, vai colocar num pote com fechamento hermético. Se você não for consumir, se vocês não forem consumir tudo hoje, pode deixar em temperatura ambiente de um dia para o outro, depende do bolo, né, depende da região, se for muito quente ou não. Você vai ter que adequar a sua explicação a ele, a depender de onde você more, tá bom? Então isso é com você. Mas saiba, se for um local muito quente, se for um bolo mais úmido, a durabilidade dele em temperatura ambiente é muito menor. Então, vamos supor, você mora em um lugar que faz 40 graus e você vender um bolo de milho para ele, ou um bolo de cenoura. Você vai falar para ele deixar em temperatura em ambiente de um dia para o outro? Não. Você vai falar para ele armazenar dentro de um pote bem fechado na geladeira, para que você consiga aumentar a durabilidade desse produto, tá bom? Então, é muito importante que você deixe claro para o seu cliente como ele tem que conservar aquele alimento para aumentar a durabilidade dele. Tá bom? Isso é papel seu porque ele não sabe fazer isso. Ele não conhece as características dos preparos sem glúten e sem lactose.